Capítulo 1 do livro Paixão por Sua Presença. O maior convite de todos os tempos. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago 4, versículo 8. Existe um chamado, não um choro, vindo do coração de Deus, e a cada dia que passa aumenta a intensidade. Por que você está satisfeito sem minha presença? Por que você continua distante quando poderia ter intimidade comigo? Todos nós temos amigos ou pessoas que admiramos e queremos estar perto. Eles têm um lugar especial em nossos corações e passar o tempo com eles é um deleite, especialmente quando é um convite deles. Tal pedido para compartilhar a companhia deles nos enche de expectativa, alegria e empolgação. Alegremente nós fazemos de tudo o que é possível para arrumar um tempo em nosso calendário para aceitar o convite deles. No livro de Tiago nós encontramos o maior convite já feito: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Tiago 4, versículo 8. Pare por um momento e medite nisto. O Criador do universo, da terra e de todos os seus habitantes pede a sua presença, mas Ele deseja estar intimamente perto, pelo que nos foi dito, pois o nome do Senhor é zeloso, sim, Deus zeloso é Ele. Êxodo, capítulo 34, versículo 14. Ele é um Deus apaixonado por seu relacionamento com você. Esse é o firme desejo do Senhor. Ele é quem fez o convite, porque Ele deseja ser conhecido pelos seus filhos. Desde a queda do homem, isso tem levado milhares de anos, preparações complexas e um gigantesco preço para abrir o caminho para esse tipo de relacionamento íntimo. João, um dos amigos mais próximos de Jesus, escreveu: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. João 1, versículo 18. Adão conhecia o Senhor abertamente, mas por causa do pecado ou desobediência foi separado da sua gloriosa presença, e esse fato se estendeu a toda a humanidade. Homens e mulheres não podiam mais ver ou conhecer Deus como Adão um dia conheceu. No entanto, o Pai ansiava com grande paixão e compaixão para redimir nossa sociedade desta terrível separação. Em resposta, Ele mandou Jesus, que estava com o Pai desde o início. Deus se manifestou em carne para pagar o preço e nos libertar das trevas, para que nos reconciliasse com Deus, se nós o recebêssemos como nosso Senhor. Contudo, essa comunhão de Deus com o homem não tem sido pregada e nem experimentada em toda a sua plenitude. Nós temos enfatizado a libertação do pecado e morte, mas negligenciamos em declarar a íntima comunhão que espera a todos que foram libertos. Essa negligência é prejudicial e até desastrosa, pois muitos perdem a chance de conhecer Deus intimamente. Um paralelo dessa tragédia aconteceu no Velho Testamento com os descendentes de Abraão. Subtítulo: 2 motivos totalmente diferentes. Sempre fico maravilhado com o contraste de atitudes e comportamento de Moisés e seus homens, os filhos de Israel. O livro de Êxodo começa com os descendentes de Abraão sofrendo sob uma dura escravidão. Eles estão no Egito por quase 400 anos. No começo, eles aproveitaram o favor, mas isso não foi muito depois que eles foram escravizados e cruelmente maltratados. Em sua agonia, eles começam a clamar a Deus por libertação. O Senhor foi comovido pelas orações deles e enviou um libertador cujo nome era Moisés. Mesmo tendo nascido hebreu, escapou da escravidão e foi criado como neto de Faraó em sua casa.
Como príncipe do Egito, ele ficou comovido com a situação difícil de seus irmãos, mas teve de fugir durante um período de sua vida para o deserto, para retornar somente anos depois e tirar Israel de sua escravidão, pela palavra e poder de Deus. A saída de Israel da escravidão egípcia é paralela à nossa libertação da escravidão do pecado. O Egito representa o sistema do mundo, tal como Israel representa um tipo de igreja. Quando nós nascemos de novo, nós somos libertos do sistema do mundo, de tirania e opressão. Não é difícil imaginar como os filhos de Israel eram cruelmente usados e abusados pelos cidadãos do Egito. As costas deles estavam cheias de cicatrizes dos açoites dos capatazes de Faraó. As casas eram barracos e sua comida eram as sobras. Eles não tinham nenhuma esperança de herança, enquanto eram escravizados para construir a prosperidade de seus senhores egípcios. Prantearam enquanto milhares de seus filhos eram mortos por ordem de Faraó. Mesmo sofrendo toda essa crueldade, eles eram rápidos em esquecer. Mesmo depois de terem saído do Egito, quando as coisas não davam certo, eles lamentavam de terem saído do Egito e ridicularizavam as orações pela libertação com comentários como: "O Egito era melhor para nós." A insolência deles ainda iria além, ao ponto de sugerir: "Deixe-nos escolher um líder e retornar ao Egito." Números 14, versículo 4. Mas Moisés não. Ele era o único para o qual as condições foram melhores no Egito. De fato, ninguém no mundo teve melhores condições. Ele foi criado pelo homem mais rico da terra, vivia no melhor, comia do melhor, vestia do melhor, foi educado pelo melhor. Servos tomavam conta de todas as suas necessidades e desejos, e também a sua herança era grande e promissora. Ele deliberadamente deixou tudo isso para trás e, diferentemente dos filhos de Israel, nunca olhou e nem sentiu saudades do que ficara para trás. O que fez a diferença? A resposta é que Moisés tinha encontrado Deus. Ele viu o fogo e se aproximou. Ele conheceu o Deus vivo na sarça ardente no Sinai. Israel, não. Quando o Senhor o chamou à parte, ele se aproximou. Mais tarde, quando os filhos de Israel foram presenteados com um convite ainda mais maravilhoso, eles se distanciaram. Veja Êxodo 20, versículos 18 ao 21. Muito frequentemente pergunto às congregações para onde Moisés estava levando os filhos de Israel quando eles saíram do Egito. A resposta mais comum é a terra prometida. Mas isso não é verdade. Ele estava direcionado ao Monte Horebe ou Sinai. Lembre-se das palavras de Deus para Faraó por meio de Moisés: "Deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto." Êxodo 7, versículo 16. Não era "deixe o meu povo ir para que eles possam herdar a terra." Por que Moisés os levaria à terra prometida antes de primeiramente os apresentar àquele que prometeu o desejo dos anos? Se ele tivesse primeiramente os levado à terra prometida, eles terminariam amando mais as promessas do que quem havia prometido, o próprio Deus. Moisés não podia esperar para levá-los para aquele exato lugar onde ele se encontraria com Deus. Até certo ponto, nós temos feito isso em nossas igrejas também. Nós temos pregado mais sobre o que Jesus fará por nós do que quem Ele realmente é. Como resultado, nós temos cultivado muitos que servem ao Senhor primariamente em benefício próprio, ao invés de o servirem em alegre resposta ao que Ele é. Isso pode ser comparado a uma mulher que se casa com um homem por dinheiro. O motivo dela não é conhecer o seu marido pelo que ele é, e sim pelo que ele pode oferecê-la. Ela pode amá-lo em algum nível,
mas pelos motivos errados. As pessoas enfatizam as bênçãos do Senhor e negligenciam um relacionamento com Ele e criam discípulos que vêm para Deus com a finalidade de conseguir alguma coisa, ao invés daqueles que responderam a Ele pelo que Ele é. Ele não é igual a ninguém e ninguém pode se comparar à maravilha dele. Quando Deus é encontrado como Moisés experimentou, todas as promessas caem em perspectiva. Ele é mais maravilhoso que qualquer outra coisa, até mesmo que as suas bênçãos. O principal propósito de Deus em tirar Israel do Egito era que eles o conhecessem e o amassem. Ele desejava tornar-se conhecido deles. E ele disse: Eu os levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Êxodo 19, versículo 4. Mesmo assim, eles perderam o seu destino. O desejo de Deus por intimidade com o seu povo nunca diminuiu ou mudou. Esse mesmo desejo continua revelado em sua palavra e refletido na apaixonada oração de Paulo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, de perspicácia dos mistérios e segredos, no pleno, profundo e íntimo conhecimento dele. Efésios 1, 17 e 18. Ele fez sua paixão conhecida. Deus deseja que cada filho nascido de novo o conheça profunda e intimamente. Uau, isso não o empolga? Se não, reflita por um momento e deixe que essa maravilha o contagie. Nós servimos ao Deus vivo, ao Pai original, cujo coração dói pelos seus filhos. Ele é um comunicador que deseja interação. Paulo foi rápido em mostrar para os cristãos em Luta de Corinto: sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. 1 Coríntios 12, versículos 2 e 3. Pela exortação de Paulo, nós vemos uma das primeiras características que diferenciam Deus, o nosso Pai, de todos estes falsos deuses e ídolos. Ele fala. Subtítulo: Saia da estrada. Recentemente, quando eu estava dirigindo, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu tenho algo para falar. Saia da estrada. Eu aprendi que quando Deus me diz para fazer alguma coisa, eu devo obedecê-lo instantaneamente. Não importa o quanto seja insignificante ou inconveniente a hora. Não estava Moisés atrás do deserto, cuidando dos rebanhos de seu sogro, quando o Senhor conseguiu sua atenção? Existem diferentes meios de Deus solicitar a nossa atenção. Deus chegou-se até uma sarça que começou a queimar sem ser consumida. Nós lemos como Moisés disse para si mesmo: irei para lá e verei. Êxodo 3, versículo 3. A palavra voltarei para ver, irei, vem da palavra hebraica kur. James Strong, um especialista em línguas originais da Escritura, define essa palavra como desligar. Moisés deliberadamente saiu de seu curso de ação planejada para responder ao Santíssimo que o chamava. Assim que ele responde, nós lemos: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus o chamou para o meio da sarça ardente e disse: Moisés, Moisés. Não foi enquanto Deus viu Moisés se voltar para ver que ele continuou a ter com ele e o chamou pelo nome. Eu acredito que o Senhor iria mais longe se Moisés não tivesse respondido. Deus não o chamou quando os rebanhos estavam no curral de Jetro. Não era o tempo mais conveniente. O que Moisés pensou? Se eu me distrair de cuidar destes rebanhos, eles vão vaguear por todo este lugar e eu vou levar horas, possivelmente o dia inteiro, para os encurralar de novo.
Eu irei checar isso depois, quando as coisas estiverem sob controle, e eu não interromperei o meu dia. O resultado seria o mesmo? Alguns podem raciocinar que Deus teria feito alguma coisa mais dramática, mas isso condiz com a sua natureza? Considere Samuel quando ele era um jovem que servia o sumo sacerdote Eli e seus filhos. Veja 1 Samuel capítulo 3. Em um anoitecer, ele se deita e escuta uma voz chamando: Samuel, Samuel. Samuel corre para Eli e diz: Eis-me aqui, pois tu me chamaste? Ele respondeu: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Samuel escuta seu nome ser chamado pela segunda vez e corre para o sacerdote, somente para receber a mesma resposta. Isso aconteceu 3 vezes e finalmente o sacerdote entendeu o que estava acontecendo e disse ao menino como responder. Na 4ª vez, quando ele escutar Samuel, Samuel, ele sabe como responder. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Senhor fala e o mostra o seu desejo e os mistérios ainda a serem revelados. Deus poderia ter feito alguma coisa diferente. Talvez na 2ª vez, quando ele viu que Samuel não estava entendendo, ele poderia ter dito: Samuel, não corra para Eli, sou eu, o seu Senhor, o Senhor seu Deus, que está chamando e quero falar com você. Mas é esse o seu jeito? Ele deseja ser querido e reconhecido, bem como ser conhecido. Ele procura aqueles que são diligentes de espírito, que irão procurar e se dedicar, mesmo se isso demandar uma persistência tenaz.